Saudações, queridos e amados irmãos. Mais um sábado que nós nos reunimos aqui para estudar alguns pontos importantíssimos sobre a mediunidade. Claro que o estudo da mediunidade, ele é muito amplo e ele requer e ele cobra da gente estudo e dedicação. Mas não é que o médium tem que ser estudado para ser médium. Não, é simplesmente do fato de quanto mais nós sabermos, mais controle nós teremos sobre as nossas faculdades mediúnicas. Então, saberemos controlar nos momentos oportunos, saberemos controlar nos momentos que não são oportunos. Esse controle, que se nós chamamos de educação mediúnica, ela se dá sim pelo estudo. E ela se dá pelo conhecimento, ela se dá pela maneira pela qual ela se manifesta. Então é por esse motivo, um dos motivos, aos quais nós estamos aqui preocupados e sempre tentando achar um ponto para que a gente possa juntos trabalhar os conceitos básicos, os pontos primordiais na manifestação dos espíritos ao nosso redor. Mas em nenhum momento ache que você precisa ser espírita ou você precisa ser de qualquer religião. Não. O nosso objetivo aqui não é a religião. Nosso objetivo aqui é o conhecimento, é ajudar da forma mais clara e mais serena. Para isso, existe um caminho muito seguro e que a gente precisa fazer uso, porque é gratuito, que é melhor ainda, né? E que ele realmente renova muitas nossas estruturas internas. Mas antes disso, eu agradeço hoje ao Robson estar aqui comigo nessa gravação. E, né, Robson? É isso aí, Jordelei. Olá, pessoal. Uma coisa que me veio na cabeça, te escutando falar, né, que talvez é a mesma diferença, assim, aquela pessoa que é músico de ouvido e a pessoa que dedicou um tempinho para estudar a estrutura do instrumento, a teoria musical, né. É claro que ela pode ser só músico de ouvido, mas se esse músico de ouvido se dedicar, ele vai aprimorar mais, né. Ou então aquela pessoa que cozinha só de observar e a pessoa que foi numa escola de cozinha, aprendeu as medidas, aprendeu a balança, aprendeu, né, a temperatura, vai sair uma coisa bem mais sofisticada. Existe, bem interessante isso que tu falou. Existe um músico brasileiro que ele é renome, né, internacional, que se chama Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal, ele é um músico autodidata, o qual ele aprendeu e desenvolveu todo o seu conhecimento. Claro que é uma música bastante psicodélica muitas vezes, né? Mas ele aprendeu a fazer e ele fazia tudo de ouvido, tudo da cabeça dele. Aí chegou um determinado momento na história que ele disse: preciso aprender teoria musical. E aí questionaram ele: ué, mas por que agora, nessa idade, tu está querendo aprender, tu já sendo famoso, sendo reconhecido? Porque eu comecei a esquecer as minhas criações. Então eu preciso saber escrevê-las. E aí ele foi estudar. É uma história muito bonita e foi bem lembrado, Robson, bem lembrado mesmo. Então eu convido vocês a relaxar o corpo físico e a gente vai fazer uma prece. Em mediunidade, em trabalho com espiritualidade, a prece é fundamental para a nossa conexão com as forças mais elevadas. Nossos benfeitores espirituais estão sempre ao nosso redor, mas às vezes o ato da prece nos conecta a eles de uma forma mais intensa e mais rápida. Senhor, bondoso Pai, neste momento que o teu amor banha o nosso ser, eu rogo-te neste momento, a luz a todos esses lares, a fim de que a tua presença em paz e em amor se manifeste. Trazei-nos a inspiração para a palavra correta, para a interpretação mais acertada, para o adiantamento do qual vivenciamos nesse instante. Sabemos, Senhor, que é só o começo, mas rogamos o teu auxílio. Que assim seja. Que assim seja. O que é interessante saber é que a prece não precisa ser longa, ela não precisa ser curta. Ela precisa ser apenas verdadeira, nossa.
né? Então eu convido agora para a gente dar sequência ao capítulo 14, que é referente aos médiuns, do livro dos médiuns, né? Cada edição ela tem um linguajar diferente, um vocabulário, uma forma de escrita diferente. Por exemplo, eu uso esse evangelho aqui, que é da FEB. Então, ele vai ter uma forma específica de escrever. Outras traduções, outras edições, elas falarão a mesma coisa, mas com outras palavras. É só isso. Então, não se confunda se o que você lê aqui é diferente do que consta no seu livro. Contigo, Robson. Lembrando sempre que são livros escritos em francês, porque Kardec era francês e o que a gente tem são traduções, né? E o tradutor, às vezes, ele tem o vocabulário dele, ele tem o estilo dele, e isso reflete em diferentes traduções, mas o sentido sempre deve ser o mesmo, né? Então, o item número 160 tem título de Médiuns de Efeitos Físicos. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc. Podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Veja a segunda parte, capítulo 2 e 4. Os médiuns facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Embora inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade está longe de existir em todos com a mesma intensidade. Porém, se são poucas as pessoas de quem ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são as que produzem os grandes efeitos, como a suspensão de corpos pesados no espaço, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto ou na sua própria substância. Apesar de não darmos importância capital a esses fenômenos, recomendamos que não sejam desprezados, pois podem ensejar a oportunidade a observações interessantes e contribuir para a convicção das pessoas que os observem. Convém notar, entretanto, que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre os que dispõem de meios de comunicação mais perfeitos, como a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui num sentido à proporção que se desenvolve no outro. O item 161. Os médios involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce à revelia deles. Não têm consciência alguma do poder que possuem, e muitas vezes o que se passa de anormal em torno deles não lhes parece de modo algum extraordinário. Isso é próprio da natureza que os anima, exatamente como se dá com pessoas que, sem de nada desconfiarem, são dotadas de dupla vista. Esses indivíduos são muito dignos de observação, e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos desse gênero, que lhes cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente em crianças ainda muito novas. Veja-se capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. Tal faculdade não constitui em si mesma indício de estado patológico, visto que não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui é doente, isso se deve a uma causa estranha. Por isso mesmo, os meios terapêuticos empregados são importantes para fazê-la desaparecer. Em alguns casos, pode manifestar-se depois de uma certa fraqueza orgânica, embora nunca seja a sua causa determinante. Não há, portanto, do ponto de vista da saúde, qualquer razão plausível para nos inquietarmos com ela. Só poderia causar algum problema se aquele que a possui abusasse dela, depois de haver tornado médium facultativo, porque então poderia haver excessiva emissão de fluido vital, com o consequente enfraquecimento do organismo. Muito interessante esses dois itens, porque eles abordam, no primeiro, no 160, ele aborda as questões de alguns médios que têm a possibilidade, e eu já presenciei ao vivo isso, das pessoas falarem, olha, eu vou mover esse copo do lugar, e o copo anda sobre a mesa.
Eu vou fazer essa garrafa. Geralmente isso é em bar, né? Quando eu ouvia isso. Ó, eu consigo fazer essa garrafa vir até na minha direção. E o cara olhava para a garrafa e a garrafa vinha na direção dele. Então, isso eu presenciei já, né? Esse senhor morreu até há pouco tempo atrás. E aquilo me chamava muito a atenção porque eu não entendia, porque era muito jovem e não conhecia nada sobre espiritualidade ainda. Mas um outro ponto abordado ali é os ruídos que ocorrem muitas vezes pelas manifestações. Por vezes, algumas batidas secas em nossos lares. Com isso, não quero dizer que todo barulho agora na casa de vocês é espíritos, por favor. Mas, às vezes, é a maneira que eles agem para se comunicar. Acendendo uma lâmpada, desligando ela, né? Mas são espíritos. São espíritos, mas devido a uma mediunidade intensa de alguém da casa que está ali, que pode proporcionar ectoplasma, energia suficiente para um efeito físico. Idem para as materializações, que ele cita também, que são as aparições espirituais. Toda vez que ocorre uma aparição espiritual, provavelmente próximo encontra-se um médium capacitado a uma doação ectoplásmica muito grande, às vezes consciente, às vezes inconsciente, para que aquele espírito ganhe a sua forma da aparência que ele está usando atualmente, seja ela depreciada, né, pelas questões morais e pelos traumas internos, ou extremamente agradável, que são nossos queridos amigos benfeitores espirituais. Mas sempre terá a presença de um médium. E nesse ponto que há algo importante a ser lembrado. As aparições de Jesus, as primeiras aparições de Jesus, se dá graças à manifestação de uma médium incrível que doava muito ectoplasma, chamada Maria Madalena. As principais manifestações, inclusive aquela do toque de Tomé às chagas de Cristo, Madalena estava presente. E ela foi a primeira a ver, junto com as outras mulheres que foram até o túmulo. A capacidade mediúnica dela era algo inimaginável. Tanto que o Cristo se usou das faculdades dela para se fazer notável. Não que ele precisasse disso, mas ele sempre nos disse: vim para cumprir as leis, não para quebrá-las. Então ele sempre aceitou e sempre produziu isso, porque seria conhecimento no futuro, seria esclarecimento. Já no segundo item é muito interessante. Robson, tu quiser falar, fica à vontade, tá? Eu libero e aí vai, né? No segundo item é muito interessante, dois pontos que mais me chamou a atenção, que é o fato de Kardec chamar de dupla visão, né? Da primeira e da segunda visão. Isso ele está se referindo à clarividência especificamente, que alguns médiums são dotados dela desde jovens, desde criança, às vezes surge na adolescência, às vezes surge na fase adulta, às vezes surge só lá na terceira idade. E é normal, porque é uma faculdade que está ali e que requer o amadurecimento ou o aprendizado rápido de algo. E ela pode vir e ela pode sumir momentaneamente. E isso é das mediunidades mais curiosas, porque ela nos obriga rapidamente a gente aprender a ter uma postura. Porque a gente olha e nem tudo que a gente vê é para ser exposto. Na verdade, 1% do que a gente vê a gente expõe. Às vezes nem isso. O restante é apenas para o aprendizado próprio. Porque aquilo está sendo mostrado a nós, para algum desenvolvimento interno, e não para eu falar para os outros. Eu falar para os outros, eu estou largando uma energia tão forte para a mistificação. Então eu convenço porque eu vejo. Então eu gasto muita energia na comunicação em vez do aprendizado. Então a mediunidade, de uma certa forma, toda ela é mais voltada para nós mesmos. Todas elas. Mas em específico a clarividência. E é muito natural quando o nosso corpo entra em estado adoecido, alguma fraqueza orgânica, nós
estarmos mais afastados da matéria, porque a matéria ela só se recompõe com o afastamento do espírito. Por isso que um doente ele tem tendência a dormir mais do que quando está só, quando está são. Aquele que está adoentado, ele tem mais sono, ele tem mais cansaço, ele precisa se afastar do corpo com mais frequência. E nesse processo de se afastar, de chegar e sair, e do corpo estar frágil, é natural que surjam algumas faculdades mediúnicas. De audição, de visão, e assim por diante. Pelo fenômeno de nós estar um pouquinho mais afastados da matéria. Aham. Pelo que eu entendi, então, Jordelei, o médium de fenômeno físico involuntário, no fundo, ele é só um doador de fluido. É isso mesmo? Isso mesmo. Porque, na verdade, ele poderia e ele poderá se tornar um médium lúcido e esclarecido. Mas as coisas ocorrem ao redor dele independente da vontade dele. Por exemplo, ele passa num corredor, as luzes, tem alguma manifestação, tem alguns espíritos por ali, e eles usam aquela manifestação para acender luz, para fazer um ruído, para derrubar uma bandeja, para fazer. E ele nem sabe que ele está fazendo isso. Por exemplo, os grandes fenômenos que ocorrem e que foram mostrados de poltergeist, né, de colchões levantar, de coisas, eram feitos pela manifestação de uma pessoa, às vezes de uma criança, de uma pessoa que estava ali, que nem sabia o que era. Mas ela que fazia, ou seja, por isso, involuntário, né? No livro Missionários da Luz, né, tem um capítulo só sobre uma materialização, que uma médium era envolta nos fluidos e esses fluidos eram moldados para tomar a forma de um mentor, né? Então isso seria essa aparição que o Kardec está falando nesse trecho. Sim, sim, exato. É essa mesmo, que é, na verdade, a aparição. O Kardec usa aparição. Nós depois adotamos o nome de materialização, porque ele pode materializar tanto o formato do corpo, ou uma rosa, ou uma estátua, ou alguma coisa. Há um livro muito bom sobre materializações que ocorreram no Brasil no início de 1900, em Belém do Pará. Em Belém do Pará. Que o livro se chama Registro dos Mortos. Não tem nada a ver de coisas assustadoras. São apenas atas e fotografias de todas as reuniões que eram realizadas lá com materializações. Eu estava aqui me segurando, né? Mas eu não vou resistir. Eu vou contar uma piada. O Jordelei entra com a parte séria dessa vez e eu conto uma piada, né? Mas eu estava vendo um desses stand-ups, né? E ele estava falando assim: minha mulher é metida a saber de tudo. Ela é aquela pessoa que você fala uma coisa, antes de você digitar Google, ela já deu a resposta, né? E ela estava agora metida a entender de espiritismo. E aí ela estava brigando comigo sobre o assunto de acender vela em casa. E aí a gente encontrou com o médium, pode ser Jordelei, né? A gente encontrou com o médium e aí eu perguntei para ele assim: "Ah, mas esse negócio de acender vela em casa, né? Tem muita gente que fala que é ruim. E a minha mulher tá falando que é porque o obsessor aparece. E aí o obsessor vai ficar lá na casa, atrás da vela." E aí o médium fala assim: não, acender vela em casa realmente é ruim. Você não deve fazer isso." E aí ele falou assim: "Por causa do obsessor?" Ele fala: "Não, porque pode dar incêndio." Aí ele morre de rir, né? O marido morre de rir, despede do médium, vira para a mulher e fala assim: "Tá vendo? Você acha que sabe tudo? O médium falou que não pode acender, mas não é por causa de obsessor, é por causa do incêndio." Aí a mulher fala assim: "Mas quem que você acha que empurra a vela?" Para dar um incêndio. Boa, boa, Robson. Porém, o Jordelei ia dizer que poderia acender a vela assim num lugar seguro. Eu não tenho problema com acender velas, não. Eu até gosto. Mas é exatamente isso. A gente precisa entender que não existe regras.
Ah, se eu faço isso, faz aquilo. Ah, se eu faço tal coisa, gera tal coisa. Não, isso não existe. Não existe mesmo. Agora, ah, quando nós realmente conhecemos as potencialidades que somos portadores, em termos completos, né? Porque, veja, no 159, a gente estudou semana passada que todo aquele que sente em maior ou menor grau o mundo espiritual é um médium, ou seja, todos nós somos. Na 160, Kardec começa reforçando isso, mas também ele diz que tem alguns que são mais sensitivos que outros, que têm mais manifestações do que outros. E só que, às vezes, nós não sabemos disso. Então, a gente tem muito medo das coisas e a gente não sabe que, na verdade, quem está produzindo toda aquela situação é nós mesmos, né? Por isso que estudo é legal, por isso que vai pesquisar, vai procurar no Google, vai falar com a mulher que sabe tudo, mas faça, pelo amor de Deus. Isso aí, acho que a gente pode encerrar então esse vídeo e no próximo estudar 162. Este sábado seja iluminado e abençoado por todos vocês. Siga o Portal Paz, siga Jordelei dos Santos com conteúdos novos. A gente está colocando umas preces e umas mentalizações muito legais lá, Robson e eu. E diga, Robson. Mensagens do Marco Túlio pelo Fábio, né? E também o livro Jesus no Lar. E vai ter mais conteúdos. Terá um dia também que será conteúdos apenas meu. Pelo menos é o que o mentor está pedindo. E então tem que fazer, né? Ele pede, eu faço. Então, mas segue lá, aproveita. Lá são sempre vídeos muito curtinhos, exatamente para a gente ter rápida absorção e dar seguimento nas coisas. Mas olha também a campanha Natal de Amor, que o Portal Paz está como apoiador e incentivador do trabalho, parceiro do ECAN na campanha Natal de Amor, que é levar ali uma ceia de Natal para pessoas que não têm condições de ter uma ceia de Natal. Projeto lindo, www.campanhanataldeamor.com.br. Vale sempre a pena ajudar. Um lindo e maravilhoso fim de semana. Vejo vocês amanhã nas preces normais. E fiquem com Deus.